Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa número 43 do Livremente. Este é nosso último programa do ano 2021 e é um programa que nós fazemos todas as semanas e temos como objetivo falar sempre sobre ciência, com metáforas e com exemplos, com o objetivo de darmos um contributo para que as pessoas possam se conhecer melhor e ver a vida mais numa perspectiva de herói e não de vítima, ou seja, numa perspectiva mais de nós sabermos o que fazer com aquilo que está a acontecer do que sermos uma consequência da realidade que nós temos. Portanto, uma boa noite a todos e a todas, bem-vindos. Vocês estão a ser notificados, vão entrando. Este programa tem o objetivo de então fazermos esta missão todas as semanas, às terças-feiras, às 10 da noite aqui em Portugal, às 6 horas ou às 7 horas da tarde no Brasil. E se este tema que hoje nós vamos falar, que é sobre a metáfora do Natal, portanto, o que é que representa esta fase e esta mitologia ou a simbologia que está por trás um pouco disto, é o que nós vamos falar hoje, para depois que cada um possa personalizar à sua maneira e trazer para si um pouco a inspiração do que é que esta época pode representar. Boa noite António. Boa noite Sofia, boa noite Manuela, boa noite mais Agóis, Jeep, boa noite. E portanto, este tema, se vocês tiverem alguém da vossa rede que tenha um interesse em falarmos um bocadinho da história que está por trás disto, os ancestrais que depois estão na base da construção das religiões, a maneira como as religiões influenciaram a construção das sociedades, como é que as sociedades depois foram evoluindo até chegarmos um pouco àquilo que nós temos hoje. E no espaço de 30 minutos vamos tentar falar um bocadinho sobre isto de uma maneira leve e interativa até. Portanto, se quiserem questões ou perguntas que queiram colocar, vão colocando nos comentários, que dentro do possível tentarei responder naquilo que eu souber. O que não souber fica um trabalho de investigação para todos nós e depois vamos ver e depois falamos sobre isso. Este projeto conta com o apoio da M-Saúde, a quem agradeço o patrocínio desde o início para este projeto, e por isso, aumentando a consciência de todos, conseguimos de certeza encontrar melhor as nossas características, conhecer melhor as nossas características, e quem gera melhor as suas características geralmente consegue melhores resultados, porque quando nós gerimos melhor as nossas características, isso passam a ser virtudes, e quando gerimos mal as nossas características, passamos a ter mais defeitos. E por isso se nós conseguirmos entender melhor e usarmos metáforas para entender as nossas características, melhor para cada um de nós, para funcionarmos uns como os outros. Portanto, podem marcar os amigos ou amigas da vossa rede que possam querer ter interesse em participar nesta nossa live, e vão estando à vontade em colocar aí nos comentários ou pelos vistos naquele balãozinho que existe aqui de perguntas que podem colocar para falarmos um bocadinho sobre isso. E portanto, entre os vários mamíferos que existem na nossa natureza, no planeta, não é? Nós fomos evoluindo e há algo que acaba por ser muito singular em cada um de nós. E aquilo que se torna muito singular, que se torna único em cada um de nós, é a nossa racionalidade, a nossa criatividade, a nossa forma de olharmos para a vida e a nossa afetividade, a maneira como nós nos relacionamos entre nós, é aquilo que nos torna mais recorrentemente singulares no modo de funcionamento social. E por isso, o que nos une na parte desta racionalidade, na criatividade, na política, na afetividade, o que nos une é sempre a forma como nós construímos o significado disto.
E o significado disto é feito de linguagem. Porque nós comunicamos por linguagem. É pelo que nós falamos, é pelo que nós conversamos e falamos através da linguagem. E a linguagem tem um significado semântico que tem uma dimensão simbólica. E nós somos, então, o que somos, basicamente, por causa dessa nossa capacidade e quase que uma necessidade mesmo de nós representarmos simbolicamente as nossas experiências. E é por isso que, quando nós vivemos uma experiência, nós sentimos uma reação muito visceral e física, quase que no papel de ator, mas depois, quando nós recordamos e usamos a memória para nos lembrarmos desses episódios, nós temos uma visão mais à distância, de realizador, a olhar para nós para ver como é que aquela cena aconteceu. E, portanto, nós inventamos a realidade pela articulação da informação entre a informação que nos chega dos órgãos sensoriais com o significado que nós temos da educação, das crenças, na estrutura de referência que nos deram em termos de educação familiar, social, cultural, religiosa, por aí fora. E, portanto, nós inventamos esta realidade numa combinação entre as nossas experiências que acontecem, que são absorvidas através dos órgãos sensoriais, porque nós recebemos informação porque vemos, porque ouvimos, porque tocamos, porque cheiramos, mastigamos, e, portanto, são estas experiências sensoriais, é quase que o filtro, é o canal em que a informação do mundo nos chega à consciência. E, portanto, nós absorvemos as experiências através desses órgãos sensoriais e o significado que nós damos a essas mensagens vão ser interpretadas de acordo com essa nossa bagagem anterior, com essas referências e essa estrutura simbólica que nós temos. E é por isso que a cada novo olhar que nós temos do mundo, nós vamos criando mundos novos à nossa volta. E por isso a criatividade e as representações simbólicas da realidade que vamos tendo, esta construção entre a realidade e a construção, o significado que temos disto, isto vai culminando numa necessidade existencial que nós temos. E esta necessidade de nós conseguirmos entender a nossa realidade com significado, com uma interpretação semântica, é algo que vem desde as formas mais ancestrais da nossa natureza, desde que existimos enquanto espécie. E, portanto, quando nós estamos nessa realidade de tentarmos interpretar o que temos para saber o que temos, a espiritualidade humana, como é o exemplo da religião, não é? É talvez a forma mais antiga dessa dimensão simbólica que nós, enquanto natureza humana, criamos. E, portanto, nós com esta dimensão espiritual que desenvolvemos, ajuda-nos a conseguir compreender de uma forma mais metafórica a vida que temos. E por isso, com essas metáforas e com esses simbolismos que nós fomos construindo ao longo dos milénios, nós fomos construindo um código comum de referências que nos permitiu desenvolver as sociedades que nós temos. E essa evolução foi sendo feita, agregando cada vez mais pessoas e juntando um código comum que nos permite funcionar em conjunto. Nós temos um acordo, por exemplo, que quando estamos nas cidades, nós circulamos nas estradas, os carros circulam nas estradas, temos um acordo de que os peões circulam nos passeios, temos um acordo de que nos semáforos a luz vermelha é para parar, temos um acordo de que a luz verde é para avançar, temos um acordo de que uma porta fechada implica privacidade, temos um acordo... portanto, temos uma série de referências e de estrutura, beijinhos para o Canadá também, temos uma série de referências e de estruturas que nos permite funcionar em conjunto, porque temos este simbolismo que nos permite respeitar as diferenças, funcionar em conjunto, porque o código é comum. Isto aumenta a confiança,
para funcionarmos em comunidade. E quando trabalhamos mais juntos e quando funcionamos mais em equipa, o mundo evoluiu de uma maneira muito mais extraordinária do que quando nós funcionamos de forma isolada. Isso nós vemos na nossa própria vida, de uma forma individual. Quando nós tentamos fazer tudo sozinhos, chegamos a uma altura e esgotamos o nosso tempo. Então nós começamos a não ter capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito. E é por isso que começamos a recorrer a trabalho de equipa, a trabalharmos em conjunto, a acrescentarmos valor e a respondermos às necessidades pelo valor que acrescentamos uns aos outros. E, portanto, graças a esta espiritualidade humana que foi sendo desenvolvida ao longo destes milénios, desde os tempos ancestrais, que foram criadas nas primeiras tribos, nos primeiros povos, como os sumérios. Os sumérios, eu adoro o povo sumério. Se não souberem das histórias dos sumérios, vão ver que é um povo muito extraordinário. O avanço que o mundo deu na altura dos sumérios. Mas isso dava outro tema, não é? Mas todas estas construções, estes códigos comuns de referências, foi permitindo desenvolver as sociedades até à sociedade que nós hoje temos. E, portanto, a religião, que impera muito de uma forma transversal às estruturas sociais do mundo, é uma estrutura de referência própria para conseguirmos organizar e habitarmos no mundo. E por isso há estes axiomas, são as bases das crenças, que depois levam à forma como o funcionamento social existe. Portanto, como é que funcionam estas crenças que nos permitem atribuir significados à vida, explicando desafios, acima de tudo, e desafios esses que nos permitem dar um sentido ao sofrimento. Porque, ao fim e ao cabo, nós, quando a vida corre bem, e vocês podem dizer isso de certeza, que quando a vida corre bem, quase nenhum de nós pensa muito na vida. É quando a vida começa a correr mal e quando começamos a ficar com expectativas frustradas, quando a vida começa a puxar tapetes que nós não estávamos a contar e que caímos, é nesses momentos em que nós temos dano, que nós sofremos porque o mundo não corresponde ou não acontece aquilo que nós queríamos ou nos causa um sofrimento, é que nós começamos a pensar qual é verdadeiramente o sentido para aquele sofrimento. E quanto menos sentido eu dou ao sofrimento, mais nós vulnerabilizamos. Quanto menos sentido eu dou ao sofrimento, mais nós temos propensão para entrar em quadros clínicos, hoje em dia, mas as descrições antigamente eram realmente descrições melancólicas, negativas, pessimistas, e que levavam ao descontrolo, ao ponto de que no limite levava à morte. E, portanto, todas estas construções de significado ajuda-nos a conseguir dar um sentido ao sofrimento, e é por isso que quando nós estamos nos momentos maus, nós usamos os problemas para conseguir pensar mais. Ou seja, quando a vida está a correr mal, nós acabamos por aumentar o número de pensamentos e para quê? Numa perspectiva evolutiva, para conseguirmos dedicar tempo e obrigar-nos a dedicar tempo para criar soluções para os problemas que nós temos. Portanto, está aqui o meu gato. E, portanto, toda esta realidade das crenças, e está aqui mesmo a incomodar. Muito bem. Portanto, quanto pior corre a vida, mais nós pensamos na vida, e quanto melhor corre a vida, menos nós pensamos na vida. Porque a vida, quando corre bem, nós pouco ou nada pensamos nela. E isso é um fator protetor. Portanto, as crenças têm esta função de conseguirmos atribuir significados à vida para ajudar-nos a explicar desafios que muitas vezes não conseguimos entender e dar um sentido ao sofrimento. E, portanto, se nós formos ver na história, foi assim que o homem das cavernas fez para, por exemplo, enfrentar chuvas, para conseguir lidar com terremotos, com condições climatéricas extremas,
com alterações súbitas da natureza e para lidar com o sofrimento mental. Portanto, a nossa natureza foi e precisou deste simbolismo para conseguir dar significado a todas estas realidades. Porque tudo que nós não sabemos explicar, se eu tiver alguma coisa que me dê um conforto para apaziguar a alma, para apaziguar o sofrimento, mais eu vou conseguir, se calhar, aguentar o processo para conseguir reagir e criar ou uma adaptação para aquilo que eu tenho que aceitar e não tenho o poder de mudar, ou então uma resposta para funcionar melhor no mundo que tenho e agir com aquilo que eu posso fazer nesse mundo. E, portanto, a incapacidade de nós compreendermos ou revertermos o impacto daquilo que nós não controlamos na natureza, nós então acabamos por inventar os deuses, estas forças superiores que nós temos, que queremos, melhor dizendo, é uma crença, não é? Para que conseguíssemos ser capazes de acomodar a nossa pequenez, o nosso tamanho. Porque quanto mais eu consigo ter esse conforto envolvente perante as coisas que eu não controlo, mais eu consigo dar um sentido ao sofrimento temporário que provavelmente temos que aguentar muitas vezes na nossa vida. E, portanto, assim sempre foi acontecendo também, e é transversal a quase todas as histórias das religiões. Por muito elaboradas ou sofisticadas que nós possamos ler sobre várias religiões, as religiões sempre procuraram responder a estas necessidades básicas, ou esta necessidade original ou singular da nossa natureza. Acalmar a inquietude do nosso coração. Portanto, conseguimos acalmar esta agitação do nosso coração. Para quê? Para enfrentarmos e aceitarmos tudo e todas as ameaças que são muito mais poderosas do que as nossas capacidades. E tudo aquilo que eu não controlo, se eu conseguir ter uma explicação que me conforte, geralmente nós conseguimos nos adaptar melhor. E é por isso que isso acaba por nos dar uma estrutura envolvente para conseguirmos funcionar melhor e atravessar essas situações que são incontroláveis pela natureza humana. Assim, tal como ao longo do tempo nós fomos alterando e modificando a natureza e adaptando para as nossas necessidades, então nós inventamos ideias fantásticas para desenvolver para desenvolvermos essas ideias para dar ao nosso espírito humano uma sensação de ninho ou de caverna, de nós sabermos que há ali um conforto emocional perante todas as circunstâncias que nós não controlamos. E, portanto, isso dá uma resposta àquilo que é uma necessidade existencial que nós temos para lidar com esse sofrimento ou com essas situações que nós não conseguimos entender e, por não entendermos, ficamos amedrontados. E, perante os medos que nós não conseguimos controlar e que não sabemos explicar, surgem aí, então, os mitos religiosos que nos ajudam a entender, pela metáfora, numa perspectiva da extensão da nossa mente para nós conseguirmos responder a esta necessidade existencial. Por isso, o símbolo é, acima de tudo, algo mais do que aquilo que se vê. Ou seja, é o que ele representa. O símbolo é uma representação simbólica que sinaliza um rumo ou uma filosofia de vida. E quanto mais eu consigo ter uma filosofia de vida que me ajude a entender a minha vida, o meu sofrimento, a minha trajetória de vida, mais eu consigo pensar menos sobre o que me preocupa e viver mais a vida. E por isso o símbolo é uma representação que nos ajuda a funcionar melhor na nossa própria vida e dentro dos contextos onde estamos inseridos. E o símbolo é um elemento poético capaz de fazer a ligação entre aquilo que é diferente através da forma como toca metaforicamente nas nossas emoções.
E por isso o símbolo é algo que une aquilo que é improvável, de uma forma metafórica, para que nos ajude a adaptar às circunstâncias, e porque é uma metáfora, e porque é um símbolo, isto é transversal ao longo de gerações, ao longo do desenvolvimento social, ao longo dos séculos e ao longo dos milénios até agora. E quando nós vamos ver um pouco a história da evolução destas crenças e da espiritualidade humana e da religião, nós percebemos que todas as religiões têm uma conexão, elas estão ligadas entre si e alimentam-se mutuamente. O cristianismo é herdeiro do judaísmo e de religiões persas, e estas foram criadas pelas fontes ancestrais, ou seja, aquelas antes em que não estavam muito bem documentadas e que estavam quase que difusamente espalhadas pela forma como essas tradições religiosas foram construindo os seus mitos e os seus símbolos, e depois começaram a ser aglutinadas precisamente graças à evolução da linguagem, em que começamos a escrever e que através da escrita começamos a passar melhor a mensagem de geração para geração. Isto permite-nos funcionar uns com os outros. E portanto, temos aqui uma pergunta que é, afinal, quem inventou o Natal? Pois, é uma boa pergunta, não é? Já vamos lá. E, portanto, toda esta base faz com que os mitos cristãos, os mitos judaicos, acabam por ser muito parte deste gigante arquivo. Nós temos um arquivo gigante de metáforas, de símbolos, de histórias, de mitos, que nos ajudam a explicar a vida e aquilo que implica viver. Ou seja, nós encontramos histórias sobre... nas várias referências que vamos encontrando nas várias religiões, nós vamos tendo algo que é muito transversal, que é encontrarmos histórias sobre origens, sobre a origem da vida, sobre o sentido da vida, sobre conflitos sociais, sobre assassinatos, inveja, ódio, aspectos de educação de filhos, aquilo que está certo e errado, o bem e o mal, os dramas existenciais, montes de assuntos estes que estão basicamente tratados nas histórias bíblicas e que são encontrados na mitologia grega, nos ensinamentos budistas, nas filosofias ancestrais das religiões asiáticas, das religiões africanas, nas pré-colombianas. Portanto, vamos tendo aqui uma série de referências, de histórias que servem de base para a construção da forma como as sociedades foram evoluindo até hoje. E nós hoje temos este mundo que é o melhor mundo de sempre em relação ao que existiu, e portanto nós temos o privilégio e a sorte de viver no melhor mundo que houve, tendo em conta a história da humanidade até agora, e que temos que perceber que é uma evolução constante, permanente, recorrente, através destas trajetórias e de muito conflito, de muita transição, de muito luto, de muita perda, de muito sofrimento associado àquilo que implica viver, que nos vai construindo a forma como nós funcionamos uns com os outros. Por isso, a história do Natal é uma metáfora marcante entre muitas outras histórias desta imensidão milenar. E por isso, o ungido, não é? Que é o Messias em hebraico, ou Cristo em grego, seria uma espécie de herói com esperanças históricas que iria trazer ao povo de Israel uma solução para a opressão, para conseguir unir políticas, para trazer uma integração social. É quase que o Salvador. Ou seja, um Salvador que conseguisse convergir em si aquilo que eram as mais profundas expectativas de salvação do sofrimento humano, da população. E, portanto, os séculos antes e depois desta era cristã foram marcados por o aparecimento de várias correntes do mesmo personagem, do Messias. Ou foram criando esta figura de Messias,
como alguém que vai trazer uma solução, ou que vai ser o herói que vai confrontar perante o poder para conseguir libertar o povo da opressão e do sofrimento associado a toda essa vida de dor, de mágoa, de falta de sentido. Por isso é que as primeiras histórias narradas que nós temos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, e depois desse núcleo de base que surge na fé e da Igreja, surgiram narrativas da vida que serve de exemplo para depois explicar a história da esperança, de nunca desistir, de conseguirmos funcionar melhor uns com os outros. Ou seja, a metáfora do Natal acaba por ser uma celebração da esperança para nós conseguirmos pôr o foco naquilo que são as nossas maiores virtudes da inteligência humana, para que nós conseguíssemos converter o sofrimento numa luta contra os problemas que a trajetória e a história vai tendo, criando a solução através da esperança numa lógica permanente para a vida. Ou seja, que nós nunca devemos desistir, que nunca devemos abandonar nem desistir perante o sofrimento, porque quando nós sabemos dar um sentido ao sofrimento, nós conseguimos criar valor. Só que para nós conseguirmos criar valor e dar esse sentido ao sofrimento, por isso é que o Natal acabou por ser uma das histórias mais bem-sucedidas da nossa natureza, porque não apenas criamos um Deus, como muitas outras religiões e muitas outras teses foram inventando ao longo do tempo, mas nós conseguimos criar uma lógica de amor próprio à nossa imagem, de uma transcendência, de trazer à parte mais real, de tornar humano esse Deus, para que nós conseguíssemos ver à nossa imagem e conseguíssemos inspirar através desse símbolo ou dessa metáfora uma capacidade de ação e de reação face ao sofrimento, para nós nunca desistirmos. E, portanto, crente ou não crente, o Natal faz parte da nossa vida e é uma forma simbólica de nós conseguirmos encontrar o herói que existe em nós e nunca aceitarmos o lugar de vítima. Ou seja, é essa a principal mensagem do Natal. É a esperança de nunca desistir, é cair, levantar, voltar a acreditar, com uma rede de pessoas à nossa volta que têm fé e crença em nós próprios, porque nós, quando estamos juntos, conseguimos criar uma melhor união, um código comum que nos faz funcionar em conjunto, para depois encontrarmos um caminho melhor para todos. E, portanto, esta capacidade de assumirmos aquilo que somos, defendermos e comunicarmos em condições, de uma forma sustentada, os pontos de vista, e conseguirmos manter uma esperança face às dificuldades para conseguirmos funcionar melhor. Então é essa a realidade que nós temos hoje em comparação com aquilo que era. E se o mundo hoje, aquele mundo que eu sou hoje, aquilo que eu tenho hoje, aquilo que somos no presente, ser melhor do que era ontem, então isto tem que me continuar a dar a esperança de eu continuar a fazer hoje para amanhã ser melhor para amanhã ser melhor do que hoje. Portanto, Natal diz aqui bem o António, né? Natal é em suma o renascimento. Sim, é o renascimento, é a esperança, é a lógica de conseguirmos ter uma filosofia comum para conseguirmos funcionar em conjunto. Porque se nós começamos a ter medo de comunicar uns com os outros, se eu não posso mostrar o meu ponto de vista, se vocês não podem mostrar o vosso ponto de vista e não conseguimos comunicar juntos, porque eu posso ter medo de ofender porque estou a dizer um ponto de vista diferente do vosso, e se vocês não mostram o vosso ponto de vista porque é diferente do meu,
E se têm medo de me ofender porque têm um ponto de vista diferente, então vocês não dizem o vosso ponto de vista, então vocês não me conhecem, nem eu vos conheço. E quando nós dizemos que temos pessoas à nossa volta e não conseguimos saber quem são, nós não conhecemos ninguém. E para nós conseguirmos conhecer alguém, nós temos que assumir quem somos, temos que dizer o que pensamos, temos que conseguir ser iguais a nós próprios. E quanto mais nós conseguimos nos responsabilizar por esse território, esse é um território que nós todos temos poder, precisamente porque conseguimos falar uns com os outros. E se começamos a destruir o código que nos une para conseguirmos funcionar em termos sociais, ou seja, se eu começo a sentir que a cor vermelha nas estradas não é para parar, porque quem é que me diz que eu tenho que parar perante um semáforo vermelho? Eu sinto-me oprimido quando me aparece uma cor vermelha no semáforo. Então eu vou circular com a cor vermelha, porque eu tenho que haver uma aceitação de tudo. E isto faz lembrar o paradoxo da tolerância. A tolerância a tudo cria uma intolerância absoluta. Se vocês forem procurar o paradoxo da tolerância de Karl Popper, vão encontrar isso. Portanto, quanto mais nós conseguimos comunicar uns com os outros, ter a esperança de que as coisas vão melhorar, agir perante aquilo que temos poder de ação para agir e aceitarmos aquilo que não temos poder de mudar, então eu acabo por ter sempre uma visão muito mais do herói de construir a minha vida do que a visão de vítima de que o mundo está todo contra mim e que ninguém me entende e que me magoa. Ou seja, quanto mais eu alimento uma lógica que me agride mentalmente, mais eu vou ficar bom a ver o lado mau da vida. Então eu não quero alimentar, eu não quero ter este treino mental de alimentar uma lógica negativa. Eu quero ter um treino que me consegue ver o mundo não por aquilo que me acontece, mas acima de tudo eu saber o que fazer com aquilo que me acontece. É por isso que uma das conclusões que tive de 6 anos de doutoramento com investigação com mais de 600 pessoas na área da depressão resume-se a uma frase única, que é quase que a frase da minha marca que vocês veem nos meus logotipos e no meu canal do YouTube, que quem não subscreveu pode ir lá subscrever, basta procurar Derivandro PhD no YouTube, e a conclusão é esta que diz aqui, que é: nós mudamos pelo que fazemos. Acima de tudo, esta é a mensagem de esperança para o Natal. É que nós mudamos pelo que fazemos, temos que acreditar sempre nas nossas capacidades, não desistir quando estamos cansados ou quando estamos num sofrimento sem sentido e perceber que o pensamento que surge a mais quando estamos pior, esse pensamento tem uma utilidade evolutiva que é para nos ajudar a pensar na vida, a refletir na vida, para criar soluções, para vermos onde é que estamos, com quem estamos, o que temos, o que nos falta, que recursos existem e conseguimos articular isto tudo para construirmos mais valor para a nossa vida. Portanto, conseguimos o nosso tempo, era aquilo que eu queria, não é? Temos aqui a ampulheta que eu tenho de 30 minutos, que agora vai estar aqui sempre nas nossas futuras lives para controlarmos o tempo, que assim não me perco a conversar por aqui fora. Portanto, esta é a mensagem de Natal. É nós percebemos que esta metáfora de Natal tem esta representação de esperança, de não desistir, de conseguirmos ter esta linguagem comum que nos permite funcionar em conjunto, que a comunicação é essencial e que precisamos dar um sentido à vida e ao sofrimento para que não sejamos uma vítima permanente e injusta da nossa trajetória ou da nossa história. Vamos ver aqui algumas perguntas. Onde comprei a ampulheta? Na internet, no eBay, AliExpress, etc. Diz aqui o Emílio: Natal, para além do aspecto religioso, significa uma reflexão do passado e do presente e potencia a ideia da renovação. E, exatamente. Foi o que nós falamos.
Portanto, espero que então este Natal seja um Natal que tenha mais significado, que possam aproveitar esta mensagem do que nós falamos do Natal, de celebração, de vida, de reação positiva, de esperança, de não desistir, de agarrar-nos àquilo que temos poder de agarrar para agir sobre esse mundo, porque nós mudamos pelo que fazemos, aceitar o que nós não conseguimos mudar e se o pior cenário que nos pode acontecer é a morte, é como dizia o Epícteto, esse filósofo estoico que aprecio bastante, que dizia que se está certo que o pior que me pode acontecer é morrer, então morrerei. Mas como ao que parece ainda não chegou a hora, eu vou almoçar porque estou com fome. Portanto, esta metáfora desta frase, não é? É muito daquilo que é a esperança e a capacidade de vivermos o mundo que temos a partir da realidade que existe e não comparar o mundo que temos com o mundo que deveria ser. Porque todos os mundos mais justos que deveriam ser e que nunca existiram são sempre mundos que nos estão a pôr numa posição em que hoje eu sou sempre a pior versão. E se eu hoje sou a pior versão em relação àquela que eu quero, e se eu faço uma comparação direta, eu vou estar a criar desmotivação e menos capacidade de reação. Por isso, que o Natal represente esta esperança, essa força de acreditarem no caminho, no futuro, façam estas ofrendas que o Natal também traz, dos presentes, de oferecer presentes, como algo que represente o cuidar de quem gostamos, para que as pessoas também confiem nas suas equipas, naquilo que são os seus elementos em quem podem confiar, para que juntos possam ir mais longe, para que se mostre que estamos lá quando é preciso e que essa seja a forma de nós entrarmos em 2022 perante um ano de pandemia, que é o segundo ano de pandemia. Uma última mensagem é que nesta altura de Natal, se vão estar com famílias, é recomendável que ao irem para grupos familiares ou agregados familiares diferentes, se vão para agregados familiares diferentes, façam testes rápidos para sossegarem todos, porque uns estão mais tranquilos com a pandemia, outros estão mais responsáveis com a pandemia, uns estão mais tranquilos e responsáveis, outros estão mais irresponsáveis e outros estão mais em pânico. Quando se juntam estas pessoas todas, dá asneira. Ou seja, vai dar chatices familiares, vai dar conflitos. Para evitar isso, se todos fazem um acordo para acalmar as hostes entre todos, para funcionarem melhor, façam um testezinho rápido à chegada, 15 minutinhos depois têm o resultado e pronto, estejam à vontade depois a conviver, porque aí já ninguém vai poder estar a acusar ninguém ou a desconfiar de alguém ou a viverem mal esse momento. Portanto, desejo-vos umas boas festas, com tudo de bom para este Natal, dentro das limitações que temos que aceitar, e que entrem em 2022 com a energia e a esperança de um ano claramente que vai ter que ser melhor. Confiem, acreditem nisso, porque geralmente o universo conspira quando nós vemos o prisma do copo meio cheio do que meio vazio. Agradeço a vossa presença de todos. Vejam, entretanto, esta live vai ficar disponível aqui no IGTV do Instagram, vai também ser disponibilizada no meu canal do YouTube e, entretanto, vamos anunciar um pequeno presente de um evento no início de 2022 para as resoluções de Ano Novo. Portanto, ficam todos desde já convidados para irem estando atentos aos stories e aos posts, porque vamos organizar algo para todos vocês. Portanto, uma boa noite, abraços e beijinhos, muito estoicos e até para o ano na próxima live. Ok? Hasta la vista!